Olá, meu nome é Dante, eu sou estudante de Ciência da Computação e hoje eu vou resolver com vocês um exercício que envolve o conceito de entrada e saída, variáveis e loops. Vamos ver como o exercício funciona? Olá, meu nome é Dante e no vídeo de hoje eu irei demonstrar como resolver esse exercício com a linguagem C. Então o exercício pede para fazer um programa em C para calcular e escrever o valor de S. Logo de cara, percebemos que o exercício é uma soma de repetidos termos que seguem um padrão. Se a gente for analisar cada termo individualmente, a gente vai perceber que os numeradores estão aumentando de 2 em 2 e os denominadores estão aumentando de 1 em 1. Se formos analisar cada termo individualmente, perceberemos que os numeradores estão aumentando de 2 em 2, enquanto que os denominadores estão aumentando de 1 em 1. Com base nisso, a gente pode escrever essa expressão de uma maneira que facilite a gente de implementar no código. Para isso, a gente vai precisar que cada termo esteja ordenado. Então, esse é o termo 0, esse é o termo 1, esse é o termo 2, esse é o termo 3. E aí, com base nisso, a gente sabe que os termos iniciais, tanto o numerador quanto o denominador, são 1. Então, a gente pode representar cada termo individualmente como termo A de índice n, 1 mais 2n sobre 1 mais n. Isso por conta daquela adição que a gente estabeleceu anteriormente. Com base nisso, a gente pode criar um laço de repetição no C e implementar esse código para poder calcular essa soma para a gente. Então agora, para poder resolver o exercício, a gente precisa de algumas informações. Primeiro, a gente já definiu que a gente precisa de uma variável para ser o nosso índice, que eu defini como n, e também a gente precisa de uma variável para comportar essa soma, que a gente vai somando os termos. Então, primeiro, a gente precisa pensar que tipo de variável a gente precisa usar. Como o exercício ele apresenta números que são fracionários, por exemplo, 2/3, uma variável do tipo inteiro não ia ser capaz de comportar um número fracionário. Ele ia arredondar para baixo. Por exemplo, a representação de 2/3, se tentasse colocar isso, 2 dividido por 3, no número inteiro, ele ia guardar zero. Então, eu vou definir como float. A gente precisa de um contador, n, e a gente já definiu que ele começa em zero, e a soma também, né, que pode começar em zero, porque a gente vai ir somando cada termo. E aí, então, a gente precisa do laço de repetição. A gente sabe que a repetição vai ser executada 50 vezes. Então, n menor do que 50. Então aqui vou adicionar n++ para adicionar 1 no valor de n a cada interação. E aqui a gente pode pegar no valor da nossa soma. Então, para cada interação, a gente vai ter que a soma vai ser somada com, pegando a nossa fórmula lá, primeiro, 1 mais 2 vezes n, dividido por 1 mais n. Ponto e vírgula no final. No C, o vezes é executado antes do mais. Então a gente vai primeiro fazer essa operação e depois essa, porque isso está dentro do parênteses. O parênteses executa antes de qualquer coisa. E aí a divisão vai ser feita só depois de calcular isso daqui. E aí com isso, a gente pode finalmente exibir o nosso valor. Então aqui vou usar um printf, abrir aspas, porcentagem. A porcentagem ela é para a gente poder escolher o tipo do valor, é a máscara do valor que vai ser exibido. Opa, ponto N. E aí então, porcentagem F é para float. A gente pode então colocar a variável que a gente vai usar, que é a variável soma, e pronto. Vou colocar também uma quebra de linha para poder exibir melhor para vocês. E a gente já pode compilar o nosso código para ver se ele deu certo. Então aqui, compilado,
E foi esse o resultado que a gente teve. E esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram e até a próxima.